Oi, hoje eu tô aqui para contar para vocês a experiência mais profunda que eu já vivi até hoje. O cacau, ele me levou para dentro de mim de uma forma que eu não tinha conseguido me acessar ainda e me ensinou como eu posso ouvir mais o meu coração e como eu devo fazer isso com mais frequência, porque muitas vezes a gente esquece de se ouvir, de ouvir a nossa intuição, de sentir. E nessa experiência, ele me trouxe isso de volta e eu quero compartilhar aqui com vocês como que foi, porque eu não tinha tido nenhuma experiência com nenhuma medicina da natureza. O cacau me abriu assim uma porta muito grande. Hoje eu tenho vontade de experimentar outras medicinas da natureza com muita cautela e muito respeito, porque eu vi que não é só um cacauzinho, porque o cacau ele não tem nenhuma substância psicodélica, nada. Ele é simplesmente e grandemente cacau puro, mas a forma com que ele é ritualizado, consagrado, consegue levar a gente a um estado de consciência alterado. E eu vou contar pra vocês como foi. Lembrando que eu nunca tinha participado de nada, gente, assim, de ritual, nada. Vejam que eu fui uma criança que foi batizada na Igreja Católica, sempre tive contato com a Igreja Católica, já fui em igreja evangélica, mas eu não tinha contato com outras religiões. Então, essa experiência foi bem diferente para mim, mas eu já digo para vocês que eu estava com o coração totalmente aberto, assim, muito aberto. Até por isso eu acho que eu recebi esse presente tão bonito que foi essa experiência de uma forma tão profunda como foi, porque eu já ouvi de outras pessoas que consagraram cacau, que não chegaram a um lugar que eu consegui chegar, né? Como foi, então? Vamos lá, né, para não enrolar muito. Eu participei de um retiro de Ano Novo, num lugar muito lindo aqui em São Paulo, em Mairinque. Vou deixar para vocês, inclusive, aqui embaixo. Lá tem muitos retiros. Muito maravilhoso, gente. Se você tiver a oportunidade, acho que foram 3 dias no quarto, a gente foi embora. E esses dias, assim, cheios de experiências, de coisas para fazer, de autoconhecimento, sabe? E de busca por mais espiritualidade. E, enfim, em um desses dias do retiro, nós teríamos a consagração do cacau medicinal. E confesso para vocês que eu estava muito animada para essa experiência. Eu não estava com medo, porque ali durante os dias a gente tem contato com pessoas de diversas religiões, muitas religiões diferentes, que normalmente a gente não tem contato com pessoas que são, porque lá é um lugar de busca, né, da espiritualidade. Então você encontra gente de todo jeito. Então eu já não estava com medo, porque eu já estava entendendo que todo mundo ali estava na busca pelo mesmo, que é o amor, a paz. Então não tem nada de assustador. Então no dia do cacau, estava muito, muito animada. E como funcionou lá no dia, né? Vou explicar para vocês, porque eu imagino que tenham pessoas que são leigas, que também nunca consagraram, para poder imaginar aí o ambiente. Eu gosto disso, de fazer a pessoa imaginar. Quando deu o horário para iniciar, a gente foi todo mundo para a cozinha, né? Preparar o cacau. Então éramos em mais ou menos 50 pessoas, uma cozinha bem pequenininha, mas coube todo mundo lá. E a gente começou a ritualizar essa preparação do cacau. Com o quê? Com músicas, com mantras, com instrumentos. Então, enquanto as meninas estavam lá picando o cacau, picando as especiarias para colocar no cacau, tinham pessoas tocando tambor, tocando chocalho, cantando mantras, todo mundo cantando juntos. Então, foi uma construção de uma energia muito gostosa ali dentro. E tudo aquilo é passado pro cacau, né? Então todo mundo fez parte ali também. Eu peguei a faca, piquei o cacau também. Todo mundo que queria participar ali ativamente com as mãos podia. E foi muito gostoso esse momento da preparação. E aí depois a gente sai da cozinha, as meninas terminam lá de preparar, né? Que é simplesmente cacau.
eu acho que elas colocam água, não lembro, e algumas especiarias, como canela, assim, para dar um saborzinho a mais. Não é adoçado, ele é puro, é muito amargo, assim, extremamente amargo, porque é cacau 100% mesmo. Mas enfim, aí as meninas continuaram preparando lá o cacau, terminando de preparar, e a gente foi pro ambiente que a gente fazia as meditações, as práticas de yoga. E aí, no cantinho onde ficavam as pessoas que estavam guiando a experiência, tinham muitas flores, né? E aí eu fiquei curiosa, né? Muitas flores coloridas. E aí, quando começou a experiência, a gente foi chamado, todo mundo, um por um, a ir até lá, as flores, escolher uma flor e a pessoa que estava guiando a experiência colocava essa florzinha aqui na nossa orelhinha, então todo mundo ganhou uma florzinha. E a gente também fez uma oferenda a Ixcacau, que é a deusa do cacau, né? E também, gente, nessa experiência me foi quebrado isso sobre oferenda. Na verdade, é como se fosse um presente ali para a deusa, né? Porque ela estaria ofertando para a gente uma coisa muito maravilhosa, que é a experiência ali que a gente ia ter, né? Então a gente fez como se fosse uma mandala de flores, todo mundo pegou uma florzinha, colocou. Tinham flores, tinha alguns grãos também. E a gente montou, vou tentar deixar uma foto para vocês. Muito bonito. Enquanto a gente fazia isso, estavam tocando músicas, com música ao vivo lá, tinha o pessoal cantando, tocando. E a gente foi fazendo essa mandala e ficou muito bonita. E depois a gente, um por um, foi se servir do cacau. Né? A gente pegou uma xicrinha, se serviu e voltou para o nosso lugarzinho. E aí a pessoa que estava ali guiando a experiência abriu esse círculo dessa energia para a gente começar a ter nossa experiência individual ali, né? E aí, com isso, as músicas continuavam tocando, e aí a gente entrou em processo de meditação, né? Todo mundo fechou os olhinhos. Isso a gente já tinha tomado cacau, tá? A gente tomamos tudo. Eu tomei uma caneca inteira, bem grande. E foi difícil tomar porque é muito forte o gosto, mas eu acho que acostuma com o tempo, se você tomar mais vezes. E aí fechei meus olhinhos e comecei o meu processo de internalização comigo mesma ali, né? E, gente, foi muito mágico. Já digo pra vocês que eu chorei muito em todas as visualizações que eu tive visualizações mesmo. Sabe quando você imagina alguma coisa e você vê na sua tela mental? É como se eu estivesse vendo na minha tela mental, mas não foi algo trago por mim, criado por mim mesma. Eu sinto que é algo que foi trago por ela, pela deusa, para que eu pudesse enxergar. E eu estava muito aberta, gente. Durante a meditação, eu fiquei com as mãozinhas assim. Vou mostrar para vocês. Como se eu estivesse pedindo. E quando eu me aprofundei mais um pouquinho na meditação, eu falei com a deusa, falei que eu permitia que ela me trouxesse tudo que estava de mais profundo em mim e que eu precisava ver, mas eu não conseguia enxergar. E disse que eu estava com o coração totalmente aberto. Até porque o cacau, ele vai agir ali no nosso chakra do coração, que inclusive é o nome do lugar que eu participei da experiência, chakra do coração. E aí vamos lá, então. De primeiro momento, eu tive uma sensação muito gostosa de estar numa chuva de flores. Eu tentei pedir para a IA criar uma imagem para vocês verem mais ou menos. É como se tivesse chovendo margaridas coloridas acima da minha cabeça e elas entrassem na minha cabeça e começassem a preencher o meu corpo todo de margaridas coloridas, bem devagarzinho descendo, e no final eu fiquei 100% preenchida de margaridas coloridas. Na IA aí ainda fica alguns espaços em branco, mas não, eu fiquei 100% preenchida de margaridas. E quando chegou esse momento que aquela chuva foi até os meus pés e eu fiquei totalmente preenchida, me veio uma sensação de amor muito grande mesmo. Como se eu tivesse me abraçando, sabe? Como se eu tivesse me sentindo, me dando amor.
E aí já nessa parte eu já comecei a chorar, porque eu sou chorona, mas foi o que eu senti ali no momento. Eu fiquei um pouquinho nesse estado, nesse momento, assim, me sentindo ali as flores, e aí depois ela me levou para outra visualização. Essa foi muito bonita, muito profunda, porque ela interliga com outro momento, outra experiência que eu tive. Eu estava, como disse para vocês, em posição de meditação e com as mãozinhas, uma sobre a outra, aqui perto do meu ventre. E nessa visualização, eu estava de olhos fechados, mas eu sentia o meu corpo físico. É como se eu me via de olhos fechados. E na minha mão apareceu uma semente. E essa semente se abriu. Eu estava assim. Apareceu uma semente na minha mão. E ela se abriu e começou a subir os galinhos dela pelo meu corpo. E ao mesmo tempo que subia os galinhos da semente, ela germinava assim dentro de mim, cresciam raízes nas minhas pernas, descendo pelos meus pés, criando uma raiz bem grande embaixo. E ao mesmo tempo aqui ia subindo, e começou a se fortificar aqui dos lados, engrossar e criou um tronco. E da minha cabeça começaram a sair galhos e desses galhos nascerão folhas e aí virou uma árvore muito grande com flores. E aí eu me senti nessa sensação de ser uma árvore muito florida. Quando chegou no final, que eu já tinha virado a árvore, né? Estava sentindo ali aquela sensação de ter virado uma árvore, eu linkei com uma coisa que aconteceu há uns anos atrás. Quando eu fazia terapia, uma das minhas psicólogas, ela pedia para eu fazer desenhos. E teve um momento que eu estava muito bem mesmo, assim, eu estava evoluindo muito. E ela pediu para eu desenhar como eu estava me sentindo naquele momento. E como era esse desenho? Vou deixar aí para vocês. Eu estava me sentindo uma árvore mesmo, florida também. E nesse momento que eu estava ali em meditação, eu lembrei desse desenho que eu fiz e linkei, né, que eu estava num momento muito bom, muito conectada comigo. E aí eu comecei a chorar muito, porque foi praticamente a mesma coisa ali, né? Enfim, tentei pedir pra Iá fazer uma imagem também para vocês verem. E tudo bem. Aí chorei muito também aí, porque tem muitas coisas que dá para se interpretar dessa visualização, né? E aí eu deixo com vocês, se vocês quiserem interpretar, colocar aqui para mim, eu vou adorar ler. E aí eu fui para uma outra visualização. Isso tudo seguido uma da outra, gente. Tipo, eu sentia ali o máximo de intensidade daquela experiência e aí eu já ia para outra. Nessa outra eu estava numa praia de noite, uma praia pequenininha, em volta tinham muitas árvores. E todas as meditações guiadas que eu já fiz, que as pessoas pediam para eu visualizar o meu lugar de paz interno, é esse lugar, uma praia à noite, com muita árvore, muita natureza, iluminada só pela luz da lua. E aí eu apareci nesse lugar. Só que não era só eu. Havia eu de hoje e várias outras Vanessas de outras fases da minha vida. A Vanessa criancinha, a Vanessa adolescente, a Vanessa mais diferentona, que eu já tive muitos estilos, gente. Já fui gótica, roqueira, emo, já fui hippie. É como se eu tivesse dividida ali em várias de mim mesma e a gente estava num grupão, um grupão de Vanessas. Todas nós tínhamos um papelzinho na mão e a gente podia escrever nesse papel algo que a gente queria deixar ir daquela fase que a gente viveu e se desfazer daquele sentimento, sabe? Daquele sofrimento ali que talvez aquela Vanessa daquela época carregava. Por exemplo, a Vanessa pequenininha sofreu muito com o alcoolismo do pai. Então ela podia escrever algum sentimento ruim que ela carregou disso no papelzinho para poder deixar aí. Então todas as Vanessas escreveram ali no papel.
Na beirinha da praia apareceu um barquinho de papel branco. E aí todas as Vanessas foram no barquinho de papel e colocaram o seu bilhetinho dobradinho. E a Vanessa de hoje, que sou eu, empurrou esse barquinho para ele ir para o mar. E aí tinham ondas muito leves e ela foi levando esse barquinho para longe, para longe, para longe, até que ele sumiu no horizonte. E aí todas nós nos abraçamos muito e depois eu pisquei e sumiram todas as Vanessas. Ficou só eu e mais uma igual a mim, de frente para mim. E ela olhava para mim e sorria muito, sorria, e a gente deitou na areia, ficou uma de frente para outra se olhando, e a gente se abraçou e acabou essa experiência da praia, essa visualização. Então foi muito bonita também, chorei muito. Todas eu chorei, gente, porque são coisas muito profundas, assim, que é muito difícil a gente pensar ou visualizar no dia a dia. E aí tive a última e a mais profunda de todas. Nessa eu chorei muito de soluçar mesmo. Quando a gente começa a consagração, ela pede a pessoa que está guiando, pelo menos nessa, pediu pra gente intencionar uma pergunta para a deusa, para Ixcacau, e eu perguntei o que eu precisava fazer, como eu conseguiria trilhar um caminho até mim mesma para poder me reencontrar e me reconectar comigo de novo, porque eu estava num momento assim meio perdida, mais ou menos, mas buscando. E aí nessa última visualização eu tive a resposta. Nessa última visualização eu estava numa floresta e aí do nada surgiu um labirinto redondo no meio da floresta, de muros altos, tá? Eu criei uma imagem com IA, mas ficou com os muros baixos, mas os muros altos. E do lado de fora do labirinto estava eu. E eu tinha um coração externo, um coração igual esse que a gente desenha para fora, e ele era azul, azul escuro. E no meio desse labirinto, que é aonde a pessoa tem que chegar, tinha outra de mim, igualzinha, como se fossem gêmeas. E ela também tinha esse coração azul. E aí, como que eu comecei esse caminho para entrar dentro do labirinto? Quando eu entrei no labirinto, eu já tinha algumas paredes que eu tinha que decidir para onde ir, né? E olha que engraçado, como que eu sabia para onde ir? Eu fechava os olhinhos e aí esse coração azul pulsava uma luz azul clara. E aí quando eu abri os olhos, eu sabia para onde ir. E aí eu fui fazendo isso, toda vez que aparecia algum lugar que eu tinha que decidir, eu fechava os olhos, o coração pulsava, e quando o meu coração pulsava, o da Vanessa que estava lá no centro do labirinto também pulsava. E ela ficou lá paradinha. E aí eu fui indo, sempre ouvindo aqui o coração, direita, esquerda, direita, até que eu consegui chegar até mim. E quando eu cheguei até mim, eu me dei um abraço muito forte e o labirinto se desfez. E, gente, isso pra mim acabou comigo, assim, por um lado bom. Eu chorei demais, porque ali eu recebi a resposta que pra me encontrar, que pra me conectar comigo mesma de novo, eu precisava ouvir meu coração. Eu precisava me ouvir, eu precisava me conectar com a minha intuição, porque é uma coisa muito preciosa que a gente perde o feeling ali de trabalhar, de olhar, de buscar fortalecer todos os dias. Então, foi muito bonito mesmo. Eu queria poder traduzir em cenas de filme mesmo para vocês verem, mas ficou guardado aqui no meu coração. Foi isso, gente. Foi incrível, maravilhoso. Eu tive outra experiência com o cacau também. E eu gravei um vídeo bem bonito lá no lugar, se vocês quiserem, eu posto pra vocês. Comentem aqui. O vídeo ficou longo, mas eu queria deixar bem detalhado, porque eu sei que tem pessoas curiosas que nunca participaram de nada do tipo e que
gostariam de ver um vídeo totalmente explicativo, porque eu procurei e não vi tantos. Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado e sentido daí também um pouco dessa energia que eu consegui sentir. E é isso, vou deixar o local que eu fiz esse retiro lá, porque foi muito importante o local também, a energia de lá é muito gostosa, muito incrível. E foi isso, comentem aí o que vocês quiserem, vamos trocar. E